Olá, seja bem-vindo a SMV 20, nossa semana de marketing e vendas com foco em agências e consultorias, promovido pelo Client Hub, pela Brad Nacional e também pela agência Pro Mais. Eu sou a Karine Sabino e durante essa semana estarei aqui com vocês apresentando a trilha de marketing. Mas, antes da gente iniciar nosso ciclo de palestras, eu tenho dois recados muito importantes para vocês. O primeiro recado é que durante toda essa semana, nós teremos mais de 80 palestras acontecendo de forma simultânea. E se você está querendo assistir mais de uma ao mesmo tempo, fique tranquilo. Todas elas estarão disponíveis na nossa plataforma até o dia 28 de fevereiro. O segundo recado é sobre um sorteio que vai estar rolando durante toda essa semana. O sorteio dá direito a um ingresso para o Digitalx Expo em São Paulo e também a um exemplar do livro Mentropia, do Estevão Soares. Para concorrer é bastante fácil. Basta, durante essa semana, fazer um history e marcar a hashtag SMV2020 e você já vai estar concorrendo. O sorteio, é claro, vai acontecer na sexta-feira, então basta acompanhar para você saber o resultado. Éder, eu queria que tu se apresentasse e já respondesse para a gente de cara, afinal de contas, né, o que é conteúdo? Tá bem. Bom, primeiramente, oi para todo mundo que está assistindo, obrigado pelo convite. Eu sou formado em produção editorial, né? Sou um editor de formação. Comecei como diretor de arte, trabalhando com revistas na Editora Abril, depois fazendo sites. A minha formação em conteúdo é jornalística, né? Do mundo publisher. E há 5 anos eu comecei a trabalhar com conteúdo para marca, que é um baita desafio, porque hoje tem muitos profissionais de conteúdo trabalhando em agências de publicidade, só que cada um vem de uma formação. Então fica essa maluquice aí de que cada um tem uma definição, cada um tem um jeito diferente de entender. Eu acho que não tem certo e não tem errado, né? Assim, cada agência, dependendo muito de como do tipo de profissional que atrai, acaba tendo um approach de conteúdo diferente, né? Eu tenho o meu jeito de fazer, enfim, e tem outros profissionais, dependendo de onde vem, você vem do entretenimento da TV, enfim, varia muito, né? Tem poucos deles são nativos de agência. Então, é difícil a gente dizer exatamente o que é e dar uma definição clara do que é. Eu acho que são visões diferentes. Certo. E a gente conseguiria, dentro dessas visões, ao menos pontuar o que não é conteúdo? Ótimo. Essa é uma pergunta fantástica, porque eu acho que esse é o maior problema. O problema não é nem definir o que é, o problema é o que não é. O que acontece muito é que dentro das agências o conteúdo nasceu da necessidade de fazer a página do Facebook. E aí virou aquela pessoa do conteúdo, aquela pessoa, o jornalista que você contratou para fazer os posts para a marca. Nasceu aí essa história praticamente dentro de agências, né? Veio em paralelo a coisa do branded content, mas na maioria dos casos nasce do Facebook, do Instagram, etc. E aí surge uma grande confusão, porque as pessoas entendem que post é conteúdo. Então, estou fazendo uma campanha aqui e tem aqueles posts. Então isso é do conteúdo. E está erradíssimo, né? Post não é conteúdo. Post é só um formato. É só um quadrado em branco em que você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Você pode colocar publicidade clara e direta, e você pode colocar conteúdo de todo tipo. Então, não tem... Eu acho que esse é o grande ponto a ser esclarecido, é esse, assim. Não é porque está na rede social que isso é conteúdo. Precisa tomar muito cuidado. Eu acho que começa por aí a conversa. E como é que a gente diferencia o que é conteúdo e publicidade? Tá. Às vezes fica difícil. Às vezes você olha uma coisa, um projeto, uma campanha, que você não sabe dizer onde está a fronteira da publicidade e do conteúdo. Mas tem uma coisa que eu costumo falar e pregar para a minha equipe muito, que eu acho uma visão bem interessante, que é a seguinte: eu costumo dizer que a publicidade, ela é uma promessa. Ela sempre faz uma promessa para o consumidor. E o conteúdo é a entrega
dessa promessa. Você tem que dar alguma coisa, a pessoa tem que levar alguma coisa daquela peça que não seja uma mensagem apenas de marca, de produto. Então, por exemplo, para ilustrar isso, eu vou pegar a Red Bull, que é assim, uma das marcas que sempre é usada como referência de conteúdo, né? Quando o Red Bull diz Red Bull te dá asas, essa é a big idea, esse é o slogan, essa é a promessa publicitária, né? Red Bull te dá asas. E aí eles fazem aquelas 1000 campanhas com cartoons, em que sempre o personagem bebe Red Bull e sai voando. Isso é uma promessa, né? De fato, não, se você beber o Red Bull, você não vai sair voando. Então, como é que o conteúdo entrega essa promessa? Quando eles fazem um projeto que joga o cara da estratosfera e transmite isso ao vivo, e as pessoas que assistiram aquilo voaram junto com o cara que pulou da estratosfera. De fato, a Red Bull deu asas para aquela pessoa e para toda a audiência que assistiu. Então, eu acho muito legal olhar por esse ponto e entender qual que é a missão de conteúdo, né? Qual que é o drive que tem que entregar. E aí, olhar para a promessa que a campanha está fazendo, eu acho que é um ponto de partida ótimo para entender essa diferença de deliveries. Se a gente pudesse levar isso para uma parte prática dentro das agências, né? Porque, que nem você falou, está muito ligada à origem daquilo, né? Se a agência veio de uma área publicitária, veio de uma área de assessoria de imprensa, então a definição do conteúdo está muito relacionada à sua origem. E a gente sabe que hoje as agências elas têm um misto de profissionais de áreas diferentes. Se a gente pudesse dar conselhos práticos de como estruturar melhor essa definição de conteúdo, qual seria a sua dica? Tá. Eu enxergo 3 frentes de conteúdo, tá? Eu enxergo o branded content, o content marketing e o social content. Eu separo geralmente. Depois de um tempo, como eu falei, tem projetos que não cabem nessas caixinhas, mas começar de uma caixinha é bom. E aí, dependendo da pegada da agência, ela vai oferecer muito mais content marketing do que branded content. Né? O branded content é aquela campanha para gerar awareness, ele é aquele acessório de campanha para conectar com emoção. Né? O branded content legal é aquele que para de pé sem a marca. Aí você está fazendo branded content. O content marketing é aquele conteúdo que já desce no funil e vai tentar resolver um problema de negócio. Então, todo conteúdo help é um content marketing. Tem agências que têm muito mais drive para oferecer isso do que outras, né? Tem agências que oferecem uma inteligência de content marketing, mas não é ela que executa. Então, depende. E tem o social content, que é sobre conversa, que é sobre... aí sim a gente está falando de social media, de posts, só que aí é o post para gerar conversa, é o post para criar uma comunidade, não é o post para oferecer um produto, não é um post para falar bem da marca. É um post para, de fato, criar uma relação com o consumidor, que deixa de ser consumidor, né, e passa a ser visto como audiência. Se a gente for partir dessas 3 caixinhas que você definiu, né, como ponto inicial, para a gente saber se essas 3 caixinhas fazem sentido ou não para a agência, quais são os skills que que o profissional teria que ter para a gente identificar essa área de competência dele, e a agência também, né? Porque a agência como um todo também vai ter uma aproximação com cada área. Como identificar qual é a abordagem de conteúdo mais adequada para cada um? Tá. Eu acho que a agência, quando você é uma agência, vamos dizer assim, mãe, que você é a agência daquela marca e você orienta os outros stakeholders, eu acho que você tem que olhar para tudo. Tem que ter um profissional lá que entenda essas 3 caixinhas, porque você vai trabalhar na inteligência. Então, você vai dizer, olha, a sua marca precisa de social muito forte. Pode não ser essa agência que vai fazer o social, né? Que tem ali profissionais competentes para isso, mas você tem que ter a inteligência e orientar que é social. Às vezes você vai falar, não, você tem um projeto de branded content, de conteúdo de serviço enorme aqui para oferecer, é um projeto, e eu faço. Então, a agência mãe, eu acho que ela tem que primeiro ter um profissional com essa inteligência
no sentido de capaz de desenhar a estratégia dessas 3 áreas, não exatamente executar. E aí depois tem as agências que têm a sua força em executar uma dessas 3 frentes. Então tem agências especializadas em conteúdo inbound. Então, por exemplo, aqui na ArtPlus, se eu percebo que uma marca precisa fazer um projeto inbound, que ela precisa existir ali no search do Google, eu vou contratar um parceiro muito especialista para executar isso. Eu vou desenhar a estratégia, o tom de voz, o território, mas eu vou precisar de um parceiro para executar isso. E aí tem agências muito fortes nisso. Tem agências que são muito boas em executar o social, que tem pessoas especializadas em community manager, que tem ali aquele redator criativo com o texto do social, que é diferente de uma redação publicitária. Então, assim, cada agência acaba sentindo o que faz. O branded content geralmente fica com essas agências que fazem grandes campanhas, porque o branded content, raramente, ele é um projeto always on, como, por exemplo, o Guia Michelin, né? Geralmente os branded content são projetos que eles acompanham, eles são desdobramentos de grandes campanhas, então acabam ficando com essas agências 360, né? Mas eu acho que a visão é mais ou menos por aí, eu acho que cada um acaba se encontrando no que vai fazer. Em relação aos profissionais, eu acho que, como eu falei, cada um vem de uma área, né? Mas eu sinto que tem 3 coisas que permeiam ali, que todo profissional de conteúdo faz um pouco. Primeiro, ele acaba invadindo um pouco o território do planejamento, porque ele tem que entender, como eu falei, ele tem que saber desenhar essa missão de conteúdo, esse drive de conteúdo, e fazer o planejamento de canais. Isso é muito um trabalho de planner. Ele também tem que ser criativo, porque na hora de botar a mão na massa, desenvolver o texto, desenvolver o roteiro, desenvolver o copy, ele precisa ter essa pegada criativa e, lógico, é diferente do criativo publicitário. E ele precisa, em algum momento, ser gerente da coisa, ele é meio GP, porque os coordenadores de conteúdo, assistentes de conteúdo, principalmente na área de social, é ele que coordena, que desenha o calendário de postagem. Então, tem que ser alguém meio GP também, né? Porque é ele que cuida para que a coisa vá na rua. É diferente de uma campanha publicitária que o criativo cria, mas tem lá um RTV, tem lá a mídia que garante isso ir para a rua, né? Já o pessoal do social, geralmente, ele que alinha isso com a mídia e trabalha em conjunto. Uhum. Éder, uma discussão que tem sempre em agências é sobre montar times generalistas ou especialistas, né? E isso acaba influindo bastante na qualidade da entrega do conteúdo. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que você... É muito bom ser generalista quando você está trabalhando na inteligência e não na entrega. Precisa ser generalista porque alguém que está desenhando uma entrega 360 para uma marca, para uma campanha ou para um always-on, ele precisa ter a visão de todas as pontas. Então, ele precisa ser generalista a ponto de entender a estratégia de mídia para saber qual é o melhor formato para entregar aquele tipo de conteúdo. Ele precisa entender, como eu falei, precisa perceber que aonde está faltando conteúdo help para o search do Google. Ou ele precisa entender que tem ali uma comunidade latente e eu posso criar ali uma comunidade no Facebook. Agora, na hora de executar, aí o profissional deixa de ser o generalista e é bom ir para o especialista. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho de branded content, que é ficção, nem pensar que eu vou usar um profissional híbrido que trabalha planejando conteúdo, eu vou colocar ele para executar um roteiro, né? É um roteiro de ficção, eu vou chamar um profissional que nem precisa ser um profissional que trabalha para a marca, porque sou eu que vou orientar ele, direcionar ele para chegar no tom de voz onde precisa. Agora, criativamente e estruturalmente, tem que ser um profissional muito competente em desenvolver roteiro de ficção. Como eu falei, se vai fazer um projeto inbound, eu não vou usar o profissional generalista de conteúdo
que está aqui pensando na inteligência. Eu vou atrás de uma empresa parceira, porque eu sei que tem jornalista lá que sabe muito bem como escrever um texto ali para estar tudo indexado de forma perfeita. Então, eu acho que tem esse balanço, assim, né? E eu acho que um profissional ele pode ser muito especialista num ponto e generalista no resto, né? E isso dá forças. Eu tenho profissionais aqui que são muito, muito bons em social, só que eles são generalistas em todo o resto. Então, varia. Eu acho que a riqueza de diversidade dentro de uma agência, quanto maior for, melhor, a menos que você tenha desenhado uma agência ultra especializada em... Ainda sobre a entrega, né? Durante muito tempo você falou que o conteúdo era rei. E dentro disso ficou muitas perguntas sobre o contexto dessa afirmação, principalmente quando a gente trata da imersão no cliente. Como manter o conteúdo sendo rei, bem indexado e ainda garantir que ele é aderente ao negócio do cliente. Como é que uma agência mapeia isso e principalmente como é que ela pode criar um processo para melhorar isso? A gente tem que se perguntar de onde surgiu e por que estão dizendo que o conteúdo é rei, né? Eu acho que, na minha opinião, vem do fato de que hoje, com o mundo digital, com o consumo digital, as pessoas têm um controle muito mais absurdo e elas são muito mais ariscas àquela invasão da peça publicitária. Então, fica difícil você conseguir passar uma mensagem publicitária ali com um anúncio tradicional dentro do digital, porque as pessoas elas escapam de você muito rápido. Então, o conteúdo, ele traz uma coisa que é o que eu falei, ele é uma entrega. Então, sempre tem uma troca. Então, olha, eu vou te passar uma mensagem de marca, eu vou te apresentar um produto, eu vou te oferecer alguma coisa aqui, mas eu estou te dando outra em troca. E outra coisa, e essa outra coisa, obviamente, é uma coisa que você queira. E eu acho que aí é que está o cruzamento entre encontrar dentro do universo da marca, vezes o universo do contexto cultural dessa audiência, desse consumidor, o que tem em comum ali entre os dois, né? Às vezes não é o produto, às vezes o produto é o que tem em comum, mas às vezes não é. Então, o que a marca o que eu posso como marca oferecer para você de relevante, de conteúdo e que está conectado com o meu produto para eu conseguir nessa troca também te passar uma mensagem ali, também te vender alguma coisa, também te apresentar a minha marca. Eu acho que esse é o desafio. Quando você consegue fazer isso, aí o projeto é brilhante. O trabalho é explicar isso para o cliente, para que o cliente não trate o conteúdo como mais uma plataforma publicitária. Então, eu tenho outdoor, eu tenho TV, e agora eu tenho esse negócio que é conteúdo. Então, vende aí o meu produto e fala bem dele nessa peça de conteúdo. Não é assim. Se isso não está claro para o cliente, você vai fazer a pior coisa que pode existir, que é fazer um conteúdo disfarçado de publicidade. A gente falou bastante sobre branded content. Eu queria que tu conceituasse e falasse como é que o mercado hoje tem atuado nessa frente. Tá. Bom, branded content, como eu falei, para mim é um jeito de saber se aquilo é um branded content ou não, é tirar a marca. Tira a marca, tira o logo, tira a parte de produto, para de pé. Se para de pé com o conteúdo, a gente está falando de um branded content. E aí ele pode ter dois níveis, assim, um nível em que eu sou, e três níveis eu acho, um nível em que eu sou proprietário daquele conteúdo, então sou eu que estou gerando ele para você, então eu estou fazendo a curadoria e a edição desse conteúdo para você. Tem o branded content que eu vou atrás de um parceiro, então eu quero colar a minha marca com a cara de um publisher, então eu tenho lá por exemplo, eu posso acionar a Rede Globo de televisão, eu quero ter a cara do Globo Esporte, eu quero ter o tom de voz, eu quero colar nisso. Eu posso fazer um projeto de branded content junto com eles. Então, e aí quem vai executar isso são esses publishers. Eu posso contratar o BuzzFeed para fazer, muita gente faz isso, porque eu não quero eu ter o meu tom de voz, eu quero usar o jeitão do BuzzFeed. Então, tá lá e contrata o BuzzFeed
orienta ele, briefa ele e ele entrega esse branded content. Então você faz ele usando um parceiro. E a terceira coisa é o story doing, né? É quando você cria uma história para que ela vire conteúdo. Isso é super trabalhoso. Só uma marca que tem estofo para fazer isso, marcas grandes. Então ela cria uma história. Eu vou dar um exemplo, Breaking Two da Nike. A Nike foi lá, criou um projeto para correr uma maratona abaixo de 2 horas. E isso foi um projeto que ela criou para quê? É o story doing para quê? Para que isso gerasse conteúdo. E aí ela fez o branded content proprietário, porque teve um momento em que ela fez o live da tentativa de bater o recorde, ela teve a landing page do projeto Inbound ali no site, então tudo isso é conteúdo, é o branded content proprietário. Ela fez também com parceiro, porque no dia seguinte da live que tentou bater o recorde, a National Geographic soltou um documentário sobre essa tentativa. Então, usando todo o conhecimento e o jeitão de fazer documentário que só a National pode fazer, a Nike entregou para ela fazer isso. Então, a gente tem as 3 esferas aí, o story doing para gerar conteúdo, o conteúdo que eu gero de forma proprietária e o conteúdo que eu gero com parceiro. As agências, elas têm, na sua visão, elas têm caminhado mais para uma dessas 3 linhas? O que você acha que é a linha mais assertiva que elas vêm adotando? Eu acho que, na verdade, depende do cliente, depende da marca. Eu acho que o correto é você olhar para o cliente, entender qual é a vocação daquela marca para fazer conteúdo. Esse processo é muito parecido, por exemplo, como decidir patrocínio, né? Você não sai patrocinando tudo. Vou patrocinar um time de futebol, vou patrocinar um time de vôlei. Mas a sua marca tem vocação para patrocinar esporte ou a sua vocação é para patrocinar cultura? Essa é a primeira pergunta, para você entender qual que é a esfera que você vai atuar. Aí depois você se pergunta, mas eu vou patrocinar de que jeito? Eu tenho estofo e grandeza para ter o meu centro cultural e trazer as exposições para cá, ou eu vou patrocinar exposições que são feitas por outros museus? Eu acho que o processo é parecido, né? É você olhar para a marca, não é a agência que decide o que ela entrega, ela precisa entregar o que o cliente precisa. O que a agência precisa ter são profissionais capacitados para identificar. Às vezes você vai identificar que você não precisa de branded content, você precisa de muito conteúdo help, de content marketing, né? Você precisa entrar no site e ter a resposta para tudo, explicação para tudo, demo de produto para caramba. Então, e aí você vai ou você entregar ou chamar um parceiro para entregar. Então, eu acho que não é a agência que se entende como o que eu vou oferecer, mas o que o cliente precisa. E dentre essas opções do que o cliente precisa, tem alguma linha que você acha que as agências exploram um pouco para fazer a geração de conteúdo? Eu acho que inbound é uma coisa muito esquecida pelas grandes agências. E isso acontece, esse content marketing digital ali, esse trabalho de formiguinha que você faz, eu acho que é muito esquecido pelas grandes agências, por quê? E não só grandes agências, mas por agências que não são especializadas em content marketing e projetos inbound, elas acabam negligenciando essa parte. E isso acontece, é interessante muito porque fica todo mundo focado na mídia, né? Fica todo mundo focado no esforço de pagar para que as pessoas vejam. E ninguém se pergunta se precisa pagar, porque talvez as pessoas já estejam buscando. É só você oferecer de graça para elas. E as próprias marcas que têm muito dinheiro para botar em mídia, acaba ficando... você vai pelo caminho mais fácil, né? Eu tenho dinheiro, eu boto em mídia e eu resolvo sempre com mídia, né? E aí você nunca se pergunta se você precisa desse trabalho de formiguinha ou não. E hoje, 99% dos casos, acaba precisando. Não tem às vezes não precisa, mas na maioria das vezes precisa. E isso acaba sendo esquecido, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Todo mundo quer fazer projetos de branded content que gerem buzz, que gerem
que deem assim, uma reputação criativa para a agência, e aí esquece de fazer esse trabalho ali de base, né? E é engraçado que pequenas marcas, por não ter dinheiro de mídia para ir lá e resolver, eu quero que todo mundo veja o meu produto, tá aqui, paguei. As que não têm dinheiro para isso, elas fazem muito bem o trabalho de content marketing, porque o dinheiro está contado, então ela vai aonde tem mais eficiência, onde ela pode tirar mais. E o content marketing é muito bom para isso. Se a gente pegar as suas duas últimas respostas, a gente tem 2 pontos muito importantes, né? Que é o que é aderente a cada tipo de marca, de empresa, e as linhas que a agência pode trabalhar. Então, a gente tem 2 paralelos. A pergunta é, qualquer marca pode gerar conteúdo? Qualquer marca, em algum momento, pode virar conteúdo. Geralmente, sim. O que acontece é que, muitas vezes, o conteúdo que ela pode virar, falta coragem para virar. Eu vou usar o exemplo do Guia Michelin, que é o maior projeto de branded content que eu conheço na história. Pensa numa fábrica de pneu. Cara, eles esqueceram o pneu, botaram o pneu do lado, porque eles tiveram a humildade de falar, cá entre nós, ninguém quer falar de pneu, ninguém está interessado em pneu. O que eu preciso fazer é incentivar as pessoas a andarem de carro. E para incentivar as pessoas a andarem de carro, eu vou entregar para elas um conteúdo, uma curadoria de conteúdo de hotéis e restaurantes maravilhosos para elas irem. Então, se você me perguntasse, uma marca de pneu pode virar conteúdo? Às vezes parece que não, né? Você fala, não, claro que não, ninguém vai falar de pneu, não é uma marca que tem interessância, só que virou porque eles tiveram coragem de fazer aquilo que eu falei, olhar para o universo deles, pneu que está num carro, que serve para se locomover, então eles ampliaram o universo do produto para um universo maior e entenderam em que momento aquilo cruzava com o interesse das pessoas que estavam lá na cidade, andando de carro, que tem um pneu naquele carro. Então, eles conseguiram olhar em que momento os interesses se cruzavam e atuaram neste momento. Então, sim, toda marca pode virar conteúdo. O difícil é que quando, no exemplo que eu dei, o conteúdo acaba ficando um pouco longe do produto e aí falta coragem das marcas para se desapegar daquele vício de conversão que a gente vive hoje, que tudo é metrificado em cima da conversão, e aí a gente está falando de curto prazo. E projetos de conteúdo, geralmente, eles tendem a dar resultado ao longo prazo. Eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, Éder, se tem alguma agência vendo a gente que tinha receio de fazer conteúdo, acho que está mudando essa visão, porque eu estou motivada a sair daqui e mudar a forma como a minha agência faz conteúdo, né? De alguma maneira, pressionados, porque você faz a campanha e só ela não está sendo suficiente. E aí eles começam a buscar outros recursos. Aí vão para recursos de PR e aí começam a buscar agências especializadas em earned media, em ideias que geram PR. E aí vão buscar o social para tentar gerar conversa. Então, querendo ou não, vão sendo empurradas para fazer conteúdo. Quem não está investindo e não se tocou nisso, está ficando para trás, mas eu acho já ficou, né? Muitas já ficaram para trás. E para quem já está investindo nisso, né, nessa área tão importante que é a produção de conteúdo independente da linha editorial de cada um deles, se a gente for pontuar daqui para frente etapas práticas para essas agências, para elas reverem o que elas fazem, melhorar essa entrega ou ampliar o setor de conteúdo delas. Vamos falar de cada uma delas. Social media, como é que a gente melhora essa entrega? Eu acho que tudo começa no planejamento, né? Bom, vamos lá, vou voltar um pouquinho, na real. Eu acho que primeiro precisa olhar para a integração que os profissionais de conteúdo que estão dentro dessas agências, eles têm com o resto do time.
é uma mudança inicial e vale para qualquer frente de conteúdo, é uma mudança cultural interna. Se o planejamento, a criação, o atendimento, a mídia, se esse pessoal não entender a importância, não entender o que isso significa e o que isso entrega, dificilmente você vai melhorar a sua entrega, dificilmente você vai aperfeiçoar, porque passa por uma integração de time. Aqui na Artplan, eu trabalho em dupla com o head de criação e o time de conteúdo, ele não dupla, é tripla, né, com as duplas de criação. Então, é muito integrado, não tem aquele cantinho do conteúdo aqui. E isso impacta radicalmente, porque você tem alguém, às vezes, muito bom para pensar um projeto de conteúdo com uma pauta maravilhosa, e aí vem um criativo, um diretor de criação, um redator, e ele dá um molho criativo para aquilo que o trabalho cresce. Então, eu acho que, independente da frente, o planejamento precisa entender, que o planejamento está olhando para o cliente, olhando para a concorrência, ele pode ajudar a trazer insights e necessidades de conteúdo. A mídia tem que entender que os formatos de conteúdo são diferentes dos formatos de publicidade. Publicidade no Facebook, a gente fala de 6 segundos, né? Mas conteúdo você pode fazer... eu já fiz conteúdo de 10 minutos com uma retenção de 4 minutos. Então, isso é maravilhoso, né? Que consumidor hoje se dedica a ficar 4 minutos para uma marca. Então, é importante, eu acho, que a integração do time e essa mudança cultural. Sem isso não adianta. Eu já vi agências grandes que o conteúdo fica numa sala lá, num lugar chamado Cafofo. Quer dizer, isso já, você vê, já denuncia como está sendo tratada a coisa. E aí você não vai avançar enquanto os profissionais de conteúdo estiverem no cafofo. Precisa haver integração. E isso é difícil, é um trabalho cultural ali que tem que ser feito de cima para baixo, porque se o board da agência não acredita nisso, acha que é só uma chatice que o cliente está pedindo, ai, saco, eu tenho que fazer o post. Se é isso, dificilmente você avança. E para a gente tornar tudo isso de uma forma prática, que pontos você colocaria para que quem está vendo a gente amanhã possa verificar se ele está fazendo um bom trabalho ou não? Bom, eu acho que olhar para as campanhas, entender, vamos falar de branded content, né? Entender se você está mapeando e está fazendo isso, eu acho que é complicado. Eu entendo que você quer uma coisa prática. Que tipo de coisa prática? A gente falou de planejamento, por exemplo. A gente falou de planejamento. Tem um checklist para a gente ver se a gente está cumprindo regras básicas para a produção de um bom planejamento que vai virar um conteúdo interessante? Né? Existe uma regra. Na hora da gente produzir o post de social media, existe ali 3, 4 pontinhos que a gente possa bater lá na minha agência, ver se eu estou fazendo bem feito? Vamos falar de social content primeiro, tá? Eu acho que o social, para ser bem feito, de verdade, a primeira coisa que você tem que entender é se você tem, primeiro, um território para você falar. Se você não tem território, se você não tem clareza disso, se qualquer coisa pode virar post, qualquer meme pode virar post para a marca, você está fazendo de um jeito aleatório. Você corre o risco de estar fazendo um esforço, uma energia enorme de um monte de post que não constrói nada para a marca. Então, a primeira coisa é, você tem um território? A segunda coisa, entendeu? Não, entendi. A minha conversa é sobre isso aqui, né? Tem marcas, por exemplo, hoje, tem essa coisa muito forte de causas. Então, tem marcas muito fortes, quer dizer, eu entro na causa da diversidade. Então, esse é meu território. Se o meu meme cola nesse território, se o meme que está rodando aí cola nesse território, eu faço meme. Se o meu meme não é sobre isso, tem marca que o território é entretenimento. Então, vai sair o novo episódio da série The Winter is Coming. Então, tudo bem, esse post serve para você. Então,
ache o seu território para cada marca que você trabalha. Você achou qual é a área que você vai gerar conversa, onde está a sua comunidade? Você precisa ter uma opinião sobre isso, porque senão fica vago. As pessoas precisam sentir o que você acha daquilo. Então, precisa ter clareza qual que é a sua opinião. E a terceira coisa é ter um tom de voz contundente. Porque você fazer o meme igual todo mundo fala, mas, de novo, é só volume que não constrói para a marca. Você tem que ter um jeito contundente de fazer aquilo. Você tem que pegar o meme e entender e modificar ele para a sua marca de forma que ele entre contundente. Por exemplo, se é meme. Então, as pessoas têm que ter clareza do seu tom de voz, de quem é você, de como você fala. Ficar naquela coisa no meio do caminho, você vai ficar no meio do caminho como um monte de marca está no meio do caminho. Então, é um monte de marca todo final do ano falando Feliz Natal. Isso não constrói nada para marca nenhuma. Agora, se você tem contundência, eu sou a marca da zoeira, o meu tom de voz é esse e o meu território é, sei lá, o meu território é as ruas, viver no centro urbano, etc. Por exemplo, né? O lifestyle urbano. O seu Feliz Natal tem que ser desse jeito. Tem que ser muito zoeiro, colocando no contexto urbano, nesse tom de voz contundente que eu falei. Aí faz sentido você fazer um post de final do ano, de Feliz Natal. Agora, fazer um Feliz Natal pro Feliz Natal, de novo, é só energia que você está gastando à toa. Essas 3 regras que você pontuou, né? O território, a opinião e né, como você vai executar isso. Serve também para o content marketing? Eu acho que o content marketing, a regra é jornada. Quer fazer um bom content marketing, você precisa ter uma jornada bem desenhada. Porque o content marketing, ele serve para você ajudar alguém a comprar alguma coisa. Aí eu falei de promessa, entrega, eu também costumo fazer a seguinte comparação. A publicidade vende uma coisa para alguém. O content marketing ajuda alguém a comprar alguma coisa. Óbvio que você vai ajudar ele a comprar o seu produto. Mas, por exemplo, eu vou comprar um aspirador. Às vezes eu tenho 5 modelos de aspirador. Eu preciso ajudar a pessoa a entender qual é o melhor aspirador para ela. Ou eu preciso... Qual é o melhor pack de opções de opções de itens no carro para mim. Tá? Isso passa por conteúdo. Agora, antes disso, como eu falei, você precisa ter uma jornada, porque o conteúdo ele resolve problemas de negócio, né? Você precisa identificar a jornada do consumidor, por que ele passa, para saber aonde ele tem dúvida, se ele tem dúvida e quer imergir naquela dúvida, ou se aquela dúvida é para responder, ele quer uma resposta rápida, né? Eu falo dúvidas, eu estou falando de necessidades. E para identificar isso, você precisa ter muito claro a jornada. A dica prática que eu daria para a parte de content marketing invista na jornada. Olhe para ela, porque você vai perceber aonde a publicidade não consegue chegar. E aí é aí que vai entrar o conteúdo que você vai oferecer para atingir isso. Em relação ao branded content, a dica prática que eu daria é a seguinte: não existe, na verdade, branded content. Não existe isso. O que existe é só content. O que eu quero dizer com isso? A audiência está pouco se lixando da onde veio aquilo. Ela não quer saber se quem fez aquela websérie foi o Netflix, foi a Globo, foi, sei lá, a Warner, ou se foi aquela agência de publicidade com aquela marca. Ele não quer saber. Ele não pediu. Se você me oferecer um documentário, eu não te pedi, você também. Então, entregue para ele. Ele vai olhar e ele vai te comparar com os melhores documentários que ele já viu na vida. Então, entregue um documentário com cara de documentário, com peso de documentário, com profundidade de documentário. Se você resolve fazer ficção, se você resolve fazer uma websérie de ficção, é muito delicado, porque é muito caro fazer ficção bem feita. É muito difícil.
Se você vê que você não vai ter condição de chegar perto do melhor que existe na ficção, por exemplo, eu resolvi fazer uma ficção de ficção científica. Cara, se você não tem tecnologia para fazer efeitos especiais, não se meta em fazer, porque ninguém vai olhar e falar assim, ah, não, mas eu vou dar uma colher de chá porque aquilo lá é branded content, foi feito por uma agência. Eles não têm o budget que Hollywood tem. Cara, as pessoas estão um pouco se lixando. Então, assim, conteúdo é conteúdo. Entregue aquilo que você se comprometeu a entregar. Se você fingir que está fazendo uma websérie de ficção ou fingir que está fazendo um documentário, mas na verdade você só quis fingir para botar o seu produto lá no meio, você está enganando o consumidor e ele vai te tratar como uma audiência e não como um consumidor. Ele vai simplesmente pular você. Aproveitando o que tu falou agora, eu confesso que eu tenho um pouco de dúvida sobre o papel da ficção na geração de conteúdos, né? Até porque é um assunto bastante novo e que as pessoas tentam entender se ainda é uma tendência, se não é. Contextualiza pra gente qual é o papel dessa ficção no conteúdo e se é uma tendência ou não é uma tendência realmente. Acho que não é à toa que tem um desenho animado concorrendo ao Oscar. Então, olha o poder disso, né? Mas como eu falei, o problema é que é muito difícil de fazer, que é caro, não é barato, é mais caro que publicidade. Só que é uma tendência porque a ficção, a gente está falando, ele é entretenimento. E a zona de entretenimento atrai muito a audiência, né? Atrai mais do que a área de serviço e de comunidade. Então, quando você oferece um bom entretenimento, que a pessoa vai dar boas risadas ou vai se emocionar, quem não quer isso, né? Então, acho que sim, eu acho que é uma tendência, mas é uma área difícil, é uma área para poucos, é bem complicado, mas é fantástico, né? Porque você tá tendo ali a ficção, ela precisa de um tempo para acontecer, né? Para o arco narrativo, para desenvolver o personagem, cara, e é você, marca, se relacionando com o seu consumidor ao fazer isso. Isso é muito legal, mas eu acho que é muito desafiador ao mesmo tempo. E pegando o gancho desse papo sobre tendências, Éder, queria entender qual é o papel dos influenciadores digitais na geração de conteúdo e como que a agência orienta esse trabalho, principalmente. Bom, esse é outro ponto muito negligenciado, né? Que muitas agências acham um saco fazer isso. Influenciador, deixa lá para aquela agência de influenciador cuidar. Ano passado eu tive na Vidicon, lá em Anaheim, e eu vi um número que eu fiquei assustado, assim, é surpreendente. E eu acho que é o número dos Estados Unidos, mas no Brasil deve ser muito parecido. 60% de todo o engajamento da internet, ou seja, 60% de todos os likes, 60% de todos os compartilhamentos, 60% de todos os comentários, todos os actions da internet nos Estados Unidos estão em conteúdos, provém de conteúdos gerados por creators. Eu não chamo nem de influenciador, eu chamo de creator. E isso é muito surpreendente. Eles passaram os publishers, eles são maiores que os canais publishers hoje, em conjunto. Então, não dá para você negligenciar esse poder que eles têm. Agora, como utilizar eles? Eu acho que a primeira regra básica é que eles, como eu disse, são creators. Então, eles não são garotos propagandas. Se você usar como garoto propaganda, você deslocou, não está usando ele como influenciador, não está usando ele como creator. O ideal é você trazer ele para co-criar junto. É você ver se o seu produto, a sua marca, de novo, dá match com o tipo de conteúdo que ele faz, tem a ver com o tipo de conteúdo que ele faz, e aí é você utilizar ele, co-criar junto com ele, para que tenha a cara dele, senão você não está fazendo conteúdo de influenciador. Eu acho que essa é a primeira regra, né? Eu acho que a segunda coisa que tem que se prestar atenção é olhar para
que momento ele serve, porque eu vejo muita gente usando influenciador no momento errado. Eu estou falando no momento do funil mesmo. Usa no momento errado e aí fala assim, influenciador não funciona porque não converteu nada. Mas quem diz que aquele influenciador é um influenciador de conversão? Tem influenciador que é de conversão. Por exemplo, se eu colocar uma roupa, se eu colocar um iogurte na mão da Bruna Marquezine, eu estou gerando awareness. Não espere que as pessoas vão sair correndo no supermercado comprar o seu iogurte. Ela não vai gerar conversão. Ela vai gerar awareness. Agora, se eu colocar o meu vestido na Bruna Marquezine, não que as pessoas vão sair correndo para comprar o vestido, mas já vai gerar consideração, porque ela funciona, porque o conteúdo que ela gera, que ela influencia, é muito mais sobre moda, é muito mais sobre lifestyle, do que de nutrição, do que de alimentação, do que de dieta. Então, ela pode funcionar como awareness ou como consideração, depende. E a conversão? A conversão está naqueles canais em que o conteúdo é sobre consumo. Né? A Bruna Marquezine, ou um youtuber da vida que fala sobre curiosidades, ou que fala sobre ciência, o conteúdo dele não é de consumo, é um conteúdo, enfim, diverso. Agora, tem aquela, e por isso que moda e beleza funciona muito a conversão para influenciador, porque existem muitos canais de consumo de moda. O canal é sobre qual vestido eu vou comprar agora, qual vestido está na moda, qual sapato eu vou usar, qual é o melhor creme. Então, é sobre consumir. Aí botar o seu produto lá dentro é pensar em conversão. Então, eu acho que a segunda dica que eu daria, prática, é entender para que você quer influenciador. Você está precisando de influenciador aonde? E aí sim você vai buscar os nomes. E não cair na armadilha que é só big name que resolve a parada. Porque muitas vezes quem resolve a parada mesmo é o micro-influenciador. Certo. Éder, eu sempre me empolgo no assunto de conteúdo, porque minha formação também é jornalista, como né, a gente falou antes, mas a gente precisa ir caminhando para o fim, né? Se eu for fazer um resumo de tudo que você falou, eu resumiria em entender perfis, entender o perfil do cliente, entender o perfil da agência, o perfil do canal, né, o perfil da estratégia a ser usado. Eu resumiria que com bom conteúdo parte de entender perfis. Para a gente finalizar, qual o seu conselho, né, como é que você resumiria tudo isso que a gente falou e qual o seu conselho para as agências que estão aí lutando para ter uma melhor entrega na questão de conteúdo mesmo? Toda agência tem um jeito, né, de entregar qualquer coisa, tem uma cara. Tem agências que são mais estratégicas, tem agências que são mais de ideias disruptivas, tem agências que são mais de campanhas massificadas, de conversão. Eu acho que o perfil e o perfil de profissional e aonde vale a pena você investir energia e desenvolver dentro da sua agência passa por aí, né? Então, eu acho que olhar para o DNA da agência e se perguntar o que eu quero construir como negócio é o que vai te responder qual das áreas você vai trabalhar mais. Eu acho que a dica que eu daria para alguém que tem uma agência e que está, enfim, querendo desenvolver mais os departamentos volta lá no DNA da sua agência, olha para a credencial da sua agência, né? O que você está vendendo ali? É aquilo que vai te dar a dica de onde você tem que investir mais e de onde você vai buscar parceiro quando necessário. Éder, eu espero que as pessoas tirem tantos insights quanto eu tirei da nossa conversa. Confesso que eu não parei aqui para anotar porque eu estava muito concentrada no que você estava falando, mas tirei muitos insights. Espero que as pessoas também tenham conseguido isso. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui falando com a gente sobre conteúdo, que é um tema gigantesco. A gente poderia ficar muito tempo aqui discutindo sobre isso. Acho que vale o conselho para as agências aprofundarem um pouco alguns temas que tu trouxe, principalmente a questão das caixinhas, a questão de entender o papel de cada uma, de avaliar se o time é generalista, especialista. Então, acho que a gente sai daqui com algumas tarefinhas
para serem feitas. E, de novo, te agradecer por todo esse conteúdo rico que tu trouxe para a gente, por todos esses insights, e te deixar à vontade aí para dar um recado final para a galera. Tá bom, eu agradeço muito também, eu amo o que eu faço, adoro falar disso, espero que vocês tomem bastante proveito. Se alguém quiser falar comigo, pode falar via LinkedIn, o canal está aberto para bater papo, para tirar dúvida, enfim, o que eu puder ajudar. Foi muito legal, foi muito gostoso, agradeço bastante. Éder, brigadão de novo e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.